que são grandes álimos, estudaram em grandes coisas assim, né? Refutem os miúdos academicamente com livros, refutem os miúdos na base de escrituras, não começar a usar política, começar a condenar que são terroristas, que são não sei o quê. Refutem os miúdos, refutem que nós estudamos nas escolas salafis. E o que vocês estão a fazer não é salafia. Você está errado aí, você está errado aí, você está errado aí. Você está a dizer isso, mas não é assim. Refutem na base acadêmica, na escritura. Mas o que é que está a acontecer? Estão a usar politiquice, estão a usar força, influência política para amedrontar os putos. Por que não refutam academicamente? Por que não chamam? Vamos lá refutar. O que é que você está a dizer que não sei o que é bidá? O que é que você não está a dizer? Então, refutar na base acadêmica. Se estudaram grandes universidades, são salafis, não estamos a dizer que eles não sabem. Não é isso. Estamos a dizer que, em vez de fazer uma perseguição política, usar influência política que se tem para perseguir aqueles que estão a refutar comportamentos, atitudes, a dizer que são salafis, sim. Vocês também, outros, sabem que estudaram em grandes universidades, escolas salafia. Madina, Universidade de Madina, uma universidade com metodologia salafi. E por aí em diante, tem metodologias salafis lá. Tem cadeiras tem disciplinas que estudam várias coisas sobre o salafi. Então, esses putos estudaram debaixo do cajueiro. Eu não acho que esses putos têm mais domínio de matérias de salafi, né, do que grandes álimos que estudaram nas cadeiras islâmicas, universidades islâmicas. Então, em vez de fazer uso político, de perseguição política, como se diz, então, na minha opinião, usa academia, livros. Chama, você está a comportar-se assim, é contra a salafia. Salafia diz assim, salafia diz assim, salafia diz assim. Isso seria a melhor solução em vez de fazer a perseguição política. Está lembrado muito bem. Depois da independência, quando os primeiros alunos aqui começaram a vir do Sudão, dos países árabes, quando começou-se a colocar essa coisa de Ahl Sunnah, criou também problema. Os nossos pais não estavam habituados a ouvir Ahl Sunnah, não estavam. Começaram a dizer que aqui no Maputo, por exemplo, começaram a dizer que aqueles que seguiam essa metodologia da Ahl Sunnah foram denominados como manjiras. Lá no norte foram denominados como Anakatsako, Asukuto, né? Lá, tudo isso, Anakatsako, Asukuto, essas todas as coisas lá havia. Não foi fácil aqui, meu chefe, lembra muito bem, quando os nossos pais receberam os seus filhos, houve conflito. Esse conflito de agora, que está a acontecer agora com a salafia, não foi nada. Aquele primeiro conflito que aconteceu com os nossos pais, houve guerras nas mesquitas, houve brigas, chegou-se nos tribunais, chegou do Rovuma ao Maputo. Aqui no Maputo houve guerra, houve luta, porque uns queriam seguir o sufismo, outros queriam seguir a sunna, mas houve guerra. Lá no norte também houve confusão, bagunça muito grande. Chegou-se nos tribunais, queimou-se mesquitas, ou porque essa mesquita não era não sei do que. Houve essa toda confusão, mas era por causa do quê? Para colocar a sunna, não é? Houve confusão. E a sunna foi estabelecida, né? Alhamdulillah, ficou aqui, começamos a chamar Ahl Sunnah, Ahl Sunnah, Ahl Sunnah, mas a mesma Ahl Sunnah estava carregada de sufismo também. Entrou o sufismo ali, entrou não sei o que. Agora entrou sufismo, maturidi, essas todas as coisas, né? Então agora estamos na época em que vai-se começar a falar de salafia. Tem que se habituar. Daqui, depois da nossa morte também, outros que hão de vir, né? Vão ter a mesma coisa, vão ter situações como estas. Não há de parar isto. Se pensar que isso vai ficar assim, não é verdade. Isso vai continuar. Já fizemos essa mesma coisa com os nossos pais. Houve aquele conflito entre pais e filhos por causa de ideologia, né? Conflito grande. Esses todos os cheios aqui sabem. Todos os cheios aqui foram perseguidos. Todos os cheios que estão aqui, ok? Esses que estão hoje. Todos os cheios sofreram perseguição.
Porque na altura, né, quando começou a Sunna aqui, começou-se a acusar muita coisa. Isso aí é americano, é o wahhabismo, esses não são muçulmanos, esses não são não sei o quê. Falava-se isso tudo aqui. Não sei se lembram isso, não sei. Falou-se isso tudo sobre... Acusou-se, muitos sheikhs aqui foram acusados. Chegou o momento em que não se rezava numa mesquita, e esta mesquita, e até hoje, algumas zonas existem até hoje. Alhamdulillah, ultrapassou-se aquela fase. Estamos agora nessa fase. É uma outra fase. E essa fase também tem seus coisas, só que nós mesmos que estamos a fazer confusão com os nossos pais antes, estamos a fazer confusão com os nossos filhos. Nós mesmos, né? Que fizemos a mesma coisa com os nossos pais no passado, né? Nossos pais do Barazanji, nossos pais do Matranca, do Ziarat, não sei do que, dessas todas as coisas. Fizemos confusão e fomos perseguidos, fomos chamados nomes, fomos não sei o que, fomos chamados não sei o que, tanta outra coisa. Chegamos nos tribunais, não sei o que, separação de pai e filho, aquela coisa toda. Passou aquela fase. Só que nós não aprendemos. Pensamos que já nos estabelecemos, estamos aqui. Bem, não. Ninguém vai se estabelecer isso até no dia de Qiyamah. A cada geração, a cada fase, irá aparecer uma situação idêntica. As pessoas têm que aprender a conviver com isso, ou têm que aprender formas de tratar esses assuntos, tão simples quanto isso. Já lembra que não foi fácil proibir arroz nos falecimentos. Não foi fácil. Lembra muito bem. Os pais também não gostavam disso. Che lembra, não foi fácil proibir, acabar aquela coisa de proibição de cofió. As mesquitas tinham cofiós. Você não entrava numa mesquita sem cofió. E você entrar na mesquita sem cofió era problema. Che lembra bem disso. Che lembra que essas coisas de acabar aqueles tahlilis, acabar os ziarates, acabar essas todas as coisas, aqueles lá também tinham questões. Será que esses estão a dizer que queremos fazer porque o profeta não fez? Será que eles fazem tudo que o profeta fez? Será que eles fazem tudo como o profeta fez? Será que não sei o que? Será que não sei o que? Sempre levantavam essas questões. Será que eles não sei o que? Os nossos pais levantavam contra. Dizer, esses que dizem que porque o profeta não fez, porque o profeta não fez, porque o profeta não fez. Será que eles fazem tudo que o profeta fez? Eles são como o profeta, eles são perfeitos, eles são não sei o que, eles são... Também levantou-se isso, Sheikh, no princípio. Quando estávamos nós com os nossos pais. Lembra bem, não foi fácil na minha terra eu acabar Juma com Salat Zuhur. Não foi fácil. Esses sheikhs hoje, todos esses sheikhs hoje que estão a falar, todos esses sheikhs esses tiveram situações de acusações tal como está a acontecer com esses jovens. Mesma coisa. Não há nenhum sheikh aqui que não foi acusado no passado. A partir daqui no Maputo até lá no norte. Todos aqueles sheikhs lá do norte foram acusados. Todos aqueles com os nossos pais. Só que na altura não havia o terrorismo. Naquela altura. Se existisse o terrorismo naquela altura, os nossos pais teriam acusado também esses sheikhs que aqui estão hoje também como terroristas. Porque o ódio era grande entre nós e os nossos pais. Era uma guerra grande, não era uma guerra pequena. Os nossos pais tinham uma cultura de praticar a religião e nós trouxemos uma outra forma totalmente diferente daquilo que os nossos pais faziam. Mas todos passamos por isso. E hoje aqui estamos numa fase, fizemos para os nossos pais, agora os nossos filhos também vão fazer conosco. Pensava o quê? Pensava que você não há de também pagar? Vai pagar. Antigamente, nós chamávamos os nossos pais burros. Não sabiam nada, porque os pais não falavam árabe, não sabiam ler Corão, não sabiam não sei o quê. Nós chamávamos eles de burros. Esses são burros, esses são burros, esses não sabem nada, esses não são nada. Ninguém aqui que pode dizer que eu sou inocente. Desses que estão hoje, não quero mencionar o nome de ninguém, mas desses que não estão hoje, ninguém que está aqui, que os pais no passado não lhes chamaram nomes e ele também não chamou nomes deles. Nomes feios.
nomes de burros, nomes de canto eletro, não sabem nada, aqueles são não sei o quê, aqueles macáfiri, essas todas as coisas que vocês estão a levantar aqui hoje. No passado, digam a esses putos de hoje também, para perceber isso, que não viveram isso. No passado, aconteceu a mesma coisa que está a acontecer hoje, só que nós esquecemos rápido. Nós esquecemos rápido porque somos inocentes. Quando estamos a fazer com os nossos pais, estava tudo na boa. Os nossos pais também estavam a achar que é dini novo. É dini novo. Colocamos... Em Nampula não foi fácil colocar Josuama em português. Diziam que era um Josuama de cristão. Chegaram a dizer que estes Ahlissunnas vinham do cristianismo. Não foi fácil falar português dentro da mesquita. Não foi fácil, não foi uma coisa assim que se falava assim de uma forma normal. Não. Quem falava português, dizer Deus, dizer abençoado, era associado ao cristianismo. Não foi fácil. E esses conflitos também aconteceram lá com os nossos pais. Entre nós, esses todos os que estão aqui, do Rovuma ao Maputo, tiveram momentos de briga muito forte, em que eles foram acusados de coisas muito mais graves. Lutas nas mesquitas e tudo, nos tribunais e tudo. Fatuas que mesquita X não se pode rezar, aquela mesquita não se pode rezar, essa mesquita não... Naquela altura também haviam essas perguntas dos nossos pais. Será que eles são como profeta? Eles querem se fazer como profeta? Eles fazem tudo que o profeta fez? Se o profeta não fez ziyarat, se o profeta não fez maulid, então aquilo que eles fazem o profeta fez. Então isso tudo aconteceu no passado. É repetição. Repetição. Aqui vai se repetir isso. Aqui vai se repetir. Está a entrar nova geração. Fiquem a saber isso. Quer dizer, se não olhem desse lado, está a entrar nova geração. Daqui a nada, daqui a mais 5, 10 anos, 20 anos, não vai se falar mais desses cheios que estão aqui hoje. Estarão todos quase debaixo da cova. Serão poucos, a maioria serão jovens. Isto é assim, é alternativo. Está-se a alternar.